O Brasil já garantiu medalha no futebol feminino. Falta definir se será ouro ou prata. A grande final contra os Estados Unidos vai decidir como termina a história delas em Paris. E a gente não está conseguindo fingir costume. Estamos sim na torcida. Chega mais que a hora do Copa delas. 16 anos depois, vários ciclos do futebol de mulheres no mundo e no país e uma virada de chave durante os Jogos de Paris sacramentou o Brasil na final. Para quem está chegando agora, essa Olimpíada representa um marco no futebol de mulheres do Brasil. E é claro que a gente espera que esse acontecimento seja um farol para iluminar cada vez mais a modalidade no país. Avante seleção, avante mulheres no futebol. Estou emocionada mesmo com esse resultado e por isso, para essa resenha de hoje, eu convoquei novamente Raquel Mota, comentarista da TV Brasil, e Andréia Cal Fernandes, da Liga de Futebol Feminino do Estado do Rio de Janeiro, uma veterana. Bem-vindas, meninas, mulheres, ex-jogadoras, jogadoras ainda. Que bom ter vocês aqui. Tá preparado para a final, Raquelzinha? A gente diz que tá, mas no fundo não tá. Nossa, não. O coração nunca, bate. Nunca. Você já corrige. A ansiedade tá como? Meu estômago até atacou. Tá assim, tá beleza, tá beleza. Andréia, que importante ver esse momento agora. O que você espera das meninas contra os Estados Unidos? Sim, é muito emocionante. Eu espero o melhor resultado possível. Como você falou, essa virada de chave, que ela venha se concretizar com essa medalha de ouro, porque nós merecemos. Estamos no momento certo de ganhar essa medalha. Ah, sem dúvida, eu não vejo a hora. E assim, antes da gente entrar e falar mais de seleção do Brasil e Estados Unidos, esse jogaço que acontece no sábado, meio-dia, eu queria falar, claro, da medalha de bronze da Alemanha, Raquel Mota. Pois é, boa tarde. Agora sim, boa tarde, Maria, agora na família. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma delícia, né? Ver a Espanha perder depois de tudo aquilo que falaram da seleção brasileira. Ver a Euro 2022 se repetir, né? Quando a Alemanha vence a Espanha. É maravilhoso ver a Espanha perder hoje em dia. Eu fiquei assim, e teve feliz. A chance ali no finalzinho. Alexis Putellas marcou o pênalti e a goleirona foi lá e defendeu. Poderia ter virado esse jogo. Isso pensando numa Alemanha que estava sem uma das suas principais jogadoras, a Pop, que estava doente, né? Então, a Alemanha fez muito bem, se fechou, como falam, fechou a casinha, marcou, fez seu dever de casa e, de novo, a Espanha mostrando dificuldade em recuperar quando inicia atrás do seu placar. Então, parabéns à Alemanha, campeã e vice, né? Foi bronze agora e tinha saído campeã na Euro de 2022. Simplesmente Espanha freguesa da Alemanha. A gente brinca, mas nada apaga, né, Andréia? Esse investimento todo que a Espanha fez, tanto na base quanto na seleção principal, que elevou tanto esse patamar do futebol espanhol, feminino e masculino também. Sim, com certeza. A Espanha vem fazendo um belo trabalho, mas ela jogou contra uma escola que está aí há muitos anos, né? Desde os anos 70, quando na Europa começou a se estruturar com o futebol feminino. E a Alemanha está sempre aí, seja na Copa do Mundo, seja em Jogos Olímpicos, ela está sempre ali entre as quatro. Nunca é um adversário fácil. Nunca é um adversário fácil. E que a Espanha continue, né? Não perca o fio da meada, continue investindo, porque o futebol é que sai ganhando. Sem dúvida. Eu quero perguntar agora de Brasil, aquela pergunta básica, né? Mas antes de responder, eu vou querer a opinião de outra pessoa, mas será que Marta entra como titular? Calma, vamos saber a opinião do professor Arthur Elias, que tem uma fala. Verônica Dalcanal conversou com ele hoje cedo lá em Paris. A gente tem essa sonora aí, não tem? Em relação à escalação, ainda não. É tudo muito intenso, muito corrido. As decisões são tomadas a partir do dia a dia, daquilo que a gente trabalha com as jogadoras, da recuperação delas em especial. Isso é muito importante. É muito bom para a gente contar com o retorno da Marta, né, com tudo que ela entrega para a seleção, de qualidade, experiência, do que ela representa. E ela será incluída, assim como todas, né, nesse método de trabalho, escolhendo o time de início e as trocas de acordo com o que a gente achar melhor para a seleção brasileira. Pois é, de acordo com o que achar melhor, Andréia. O que você acha melhor nesse momento?
Olha, isso aí é uma coisa assim muito pessoal mesmo, né, do treinador. Ela é uma jogadora que é indiscutível, o momento que ela estiver, eu acho que ela só tem a acrescentar à seleção brasileira. Ainda que não seja da forma como ela agia antigamente, quando era mais nova, mas ela em campo, orientar, passar tranquilidade, pela experiência que ela tem. Então, não dá para fazer pouco caso, em hipótese alguma. O bom disso tudo é a gente saber que a gente consegue caminhar sem ela futuramente, tá? Mas ela merece estar nesse grupo, ela merece estar nesse jogo, por tudo que ela construiu e que ela continua construindo para o futebol feminino brasileiro. Sem dúvida, a referência mundial. E até sobre esse trabalho do Arthur Elias nessa Olimpíada, né, à frente da seleção, o atual secretário nacional de futebol do Ministério do Esporte, Artirson, sim, o Artirson, ex-lateral do Flamengo, falou com a gente sobre isso. Olha só. O Brasil entrou nas Olimpíadas, sem dúvida nenhuma, sem aquela credibilidade e as próprias espanholas falando, não acreditando e faltando com respeito. Eu acho que essas Olimpíadas trouxe uma coisa muito importante. O Arthur, né, o treinador, eu acho que ele resgatou, ele renovou, ele fez toda uma situação para que realmente todos os atletas se sentissem valorizadas. Ele conseguiu fazer isso dentro do seu grupo e o Brasil focou muito. O Brasil entrou muito consciente do que queria dentro daquela partida, com aquela garra, com aquela determinação, nos trazendo um orgulho muito grande para todos nós que amamos o futebol, que amamos o esporte. Elas trouxeram essa alegria. A alegria mesmo, é muito orgulho, a gente se arrepia fácil. Agora eu queria saber, Raquel, não só de Marta, né? Como é que você acha que Arthur vai ali estruturar? Ele já não quis entregar, é claro, quem ele vai escalar, mas como é que a gente vai chegar ali contra os Estados Unidos, né? Com esse esquema novo que ele estabeleceu a partir da França? Então, eu acredito que ele mantenha o esquema que ele utilizou contra o último jogo da Espanha, que foi o mesmo que ele utilizou contra a França. Talvez mantenha as mesmas jogadoras também, né, com a Gabi Portillo ali na frente, que funcionou muito bem. A Gabi Portillo que definiu quando chegou, quando precisou, ela soube no 1 a 1 definir. E talvez a Marta não entre como titular. Eu acredito que ele deixe a Marta para jogar no segundo tempo, até para manter esse esquema tático. E dependendo de como o jogo for se desenhar, aí sim ele coloca a Marta. Mas eu acredito que a Angelina entre como titular, como foi no último jogo. Porque a Angelina conhece muito bem, a Angelina, a Rafaele, a própria Marta, elas conhecem, jogam com essas jogadoras que são da seleção da Emma Reis. E aí pode também ajudar as suas companheiras de time na hora de pensar uma estratégia. Porque uma coisa é o Arthur Elias conhecer de assistir, de ter conhecimento, de acompanhar o futebol feminino. Mas outras são essas jogadoras que estão no dia a dia, que participam das competições, que enfrentam essas adversárias e sabem como elas atuam, como elas jogam nas suas determinadas posições. Então isso pode ser um diferencial. E a Marta pode ser fundamental ao lado do Arthur Elias, ali no banco, até para poder ajudar a pensar algumas estratégias de jogo. E a importância dela, para mim, nesse primeiro tempo, seria mais fora de campo do que dentro. A medalha vai ser dela também. Espero que seja. Né? Agora, André, é curioso a gente dizer que o Arthur Elias, embora tenha assumido a seleção em setembro, vai fazer um ano agora, a seleção norte-americana também, é recente. A Emma Reis assumiu em maio. Junho desse ano, né? Tinha uma interina ali, a Twila Kilgore, e aí ela chega bem estruturando, né? Tudo bem que eles já estavam num processo de renovação, mas chegou os Estados Unidos voltando a ter o peso que tinha antes, porque nos jogos, no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, não foi aquele Estados Unidos que a gente é acostumado. Verdade. Assim, o que eu admiro muito no trabalho do Arthur, ele de uma geração mais nova, está na faixa dos 40 anos, então isso já tem uma modificação muito grande, os referenciais dele de futebol já são completamente diferentes do que foi da minha geração. Ele nasceu junto com o futebol feminino brasileiro, que quando acabou a proibição, ele estava nascendo, né? E ele é um estudioso, o primeiro jogo contra a Espanha, eu me assustei com a estratégia dele, achei muito estranho, mas depois quando eu ouvi a entrevista, eu entendi e acho que ele foi muito corajoso, muito ousado em ter aquela estratégia que manteve o time lá atrás, recuado, dando oportunidade para a Espanha jogar, mas não do jeito que a Espanha gostava de jogar, né? E
E acho que contra os Estados Unidos ele vai arrumar alguma coisa também baseada no que ele já pesquisou, no que ele já estudou, para poder surpreendê-las. Porque eles não conhecem nada da gente. Pois é, a gente está recente, né? O que muita gente, muitos colegas que acompanham o futebol feminino falaram, principalmente Rafael Alves, vamos dar os créditos aqui do Planeta Futebol Feminino. Esse foi o primeiro tempo, principalmente desse segundo jogo contra a Espanha, foi o melhor do Arthur Elias até agora, foi mais a cara do Arthur Elias até agora. E realmente conseguiu, saímos com essa vitória importante. Eu queria falar de retrospecto, porque apesar da gente já ter duelado com os Estados Unidos várias vezes, recentemente a gente teve pouco. A gente teve a She Believes em 2023, que foi 2-1 para os Estados Unidos. Teve a final da Copa Ouro agora, que foi Estados Unidos também, venceu, a gente foi vice-campeão. Mas era outro time, né? Estavam ambas seleções experimentando, né? Se renovando, né? Inclusive nessa da Copa Ouro que nós perdemos por um gol de uma jogada aérea de cabeça, que se eu não me engano foi a Horan que fez o gol de cabeça numa bobeada da zaga do Brasil. Mas é importante a gente pegar até os históricos, ainda que o Arthur Elias tenha declarado que para ele esses históricos contra os Estados Unidos não devem ser levados em consideração, justamente por ser outro momento, mas é importante entender que são dois times de tradição, né? Os Estados Unidos é pentacampeão, os Estados Unidos sempre praticamente jogou todas as finais de Olimpíadas, ganhou sobre o Brasil em 2004, ganhou sobre o Brasil em 2008. O Brasil está chegando agora pela terceira vez na sua final de Olimpíada, justamente contra os Estados Unidos. Mas tem um ponto que é muito importante dessa seleção norte-americana agora, e que a gente não viu isso no Arthur Elias, que é a forma como a técnica EMA organizou o seu time. É basicamente a mesma formação, com as mesmas jogadoras desde o primeiro jogo da Olimpíada. Então, os Estados Unidos fez uma primeira fase excelente, que não perdeu nenhum jogo, com um ataque absurdamente rápido e habilidoso. E é aí que a gente vai ter que ficar atenta em como o Arthur Elias vai montar um sistema defensivo para essa equipe dos Estados Unidos. Porque se também jogar no sistema como jogou na Espanha, contra o primeiro jogo que a gente fez, não esse segundo, o Brasil vai sofrer demais e vai passar sufoco. Porque o trio de ataque norte-americano é muito rápido. E o meio de campo dos Estados Unidos faz uma transição muito rápida. Sempre foi uma característica do Brasil ter essa transição mais rápida, mas a gente perdeu um pouco isso também nesses últimos jogos com aquelas famosas bolas de fadas. Porque foi uma opção do Arthur Elias colocar as duas volantes marcando individualmente. Pois é, para encerrar essa parte da seleção, não se encerra, que a gente vai continuar falando sempre daqui de seleção feminina do Brasil, tem palpite? Olha, como é que vai ser esse jogo? Eu acho que vai ser aquele jogo que a gente vai sofrer. Vai sofrer muito, muito. Eu acho que os Estados Unidos podem até abrir o placar e a gente correr atrás, e aí entra o desespero. Mas eu acho que vai ser... O Brasil consegue virar e talvez vá para os pênaltis. Andréia, como é que você acha? Aquela bola de cristal, né? Eu não gosto de fazer previsão. Meu coração, o meu coração está pedindo, acha que está muito próximo da vitória. E gostaria que fosse tranquilo, como foi contra a Espanha, né? Poxa, que assim ia ser tudo de bom, exatamente. Queria que fosse desse jeito. Que a deusa do futebol te escute. Agora, gente, eu queria falar uma coisa em relação aos acréscimos que rolaram. Só uma opinião mesmo sua. A gente teve contra a França e a Espanha também, quase que um terceiro tempo, né? Isso não é demais? O que atribuíram? Isso não é oficial, atribuíram muito à cera que as meninas fizeram, né? E, de fato, eu fiz uma comparação, realmente, os maiores acréscimos vieram do jogo do Brasil com outras seleções, e Espanha e Colômbia. E aí, já que a gente está falando de cera, já que é uma coisa muito sul-americana, então talvez seria essa característica. Mas você acha que isso é uma justificativa? Dar 16 minutos de acréscimo? Eu também não gostei, não. Isso foge aos padrões. Tem uma média. Eu nunca tinha visto isso. Não tinha... A arbitragem de Olimpíada, normalmente, eu não gosto. Eu acho muito ruim, para a gente principalmente. Mas eu achei um exagero. Isso tem que ser revisto. Que haja outra forma de punição. Agora, só no tempo... Não dá, não. Porque fica abrindo um espaço né, do placar e também a questão física das jogadoras. E as quedas da goleira não foi por questão de cera, pelo que eu entendi. Acho que não. Eu acho que jogaram assim, né, para o Brasil, né, empurraram, o brasileiro faz cera, então vamos aproveitar. Eu não duvido de nada.
Beleza, a medalha é nossa de qualquer forma, isso é muito bom. E muito bem, para a gente chegar até esses títulos que a gente tanto gosta, jogadoras que foram crias da base de diferentes clubes, né? E para hoje, uma menina começar a jogar, o desafio continua grande, porque é difícil encontrar uma instituição ou clube que forme uma base. E é por isso que a Andréa está aqui, para explicar para a gente o que significa a Liga do Futebol Feminino do Estado do Rio, a Liferge, né? No caso, é mais do que incentivar, né? O que vocês propõem? Conta para a gente. Então, a proposta nossa é atuar na base, justamente buscando um diálogo com as instituições que organizam futebol, que organizam os esportes e, principalmente, ter competições para que essas meninas comecem a jogar. Então, hoje, a realidade no Rio de Janeiro é o seguinte: as meninas participam de times masculinos e dos poucos clubes de instituições, de trabalhos sociais, de projetos que fazem um trabalho na base. Então, hoje é muito difícil você conseguir pontuar e falar, tem uma escolinha em tal lugar assim, assim, assim. Temos poucas, mas temos. Tá? Então, a Liga ela vem justamente para mexer nisso daí. E aqueles competições que já existem, aqueles grupos que já são estruturados, a gente vai tentar assim, criar um calendário de competições para que tenha também competições o ano todo. Porque a Federação de Futebol, ela hoje só entrega uma competição para a categoria adulta, para os chamados clubes pequenos, né? E os 4 grandes, eles têm uma competição no início e uma no final do ano e ainda jogam o Campeonato Brasileiro. Mas as outras equipes só têm 3 meses para jogar no ano inteiro. E as alegações são aquelas, os clubes de futebol é que não se organizam. E os clubes não se organizam porque a federação não organiza a competição. E ninguém se junta para conversar, para poder melhorar. Então, a Liga, a gente tem essa pretensão de fazer esse elo de ligação com essas instituições e também promover as nossas próprias competições com ênfase na base. E isso é muito importante, né, Raquel? A gente sempre tem falado aqui o quanto aqui no Rio de Janeiro, diferente de São Paulo, que é sempre aquela referência, né, de ter a base estruturada nos times, de ter calendário para base. E aí a gente fala base, são as meninas, garotas mesmo, que estão começando a jogar 9, 10 anos, 11 anos. E como faz falta isso? E os clubes, os grandes, como você mesmo falou, encerraram com isso, né? Sim, pois é. Por exemplo, a gente pega o histórico mesmo do Flamengo, que é um grande time, que tinha suas divisões de base, e certo dia o Landim resolveu falar, não tem mais. Então as meninas que se organizaram, chegaram lá para poder treinar, não tinha. E isso que a André colocou é muito importante, porque o que vai fazer com que essas jogadoras desenvolvam o seu futebol, suas habilidades, maturidade técnica e tática, é justamente a minutagem que elas têm dentro de campo. Eu lembro que nos anos 90 a gente tinha pouquíssimos clubes que tinham categorias femininas, né? Eu joguei no Madureira, e eu lembro que na década de 90, quando a gente queria jogar, eles se reuniram, os clubes que tinham esses times, e faziam amistosos antes dos jogos principais do Campeonato Carioca. Isso foi uma forma de fazer com que os times jogassem mesmo sem ter um calendário de competições. Então, não era algo que estava valendo, mas as jogadoras tinham um minuto em campo. Elas conseguiam desenvolver e, obviamente, aprender. Então, assim, foi um outro momento, já tem quase 30 anos, vamos colocar assim, mas foi um formato que encontraram na época. Hoje, a gente já tem uma outra proposta para o futebol. E pensar, sim, como a ação da Liga vem fazendo, de tentar organizar um calendário competitivo para que essas meninas tenham minutagens, é fundamental para desenvolver o esporte no Brasil. É isso, porque a gente sempre fala, temos talento, temos muitos talentos, sim, e aí a gente tem que botar essas meninas para jogar e criar, que como eu falei no início, esse farol desse momento, que continue iluminando mesmo, porque a gente vive muito de ciclos e fica nessa resistência e fica buscando apoio e que então que se permaneça e a base é importantíssima para isso, não é só para ver as meninas se divertirem não, né, André? Não, então, veja bem, essas seleções aí, principalmente da Europa, né, elas vêm com um trabalho de base, essas jogadoras, antes de chegar na seleção principal, elas já venceram, elas já se organizaram, já competiram, e eles não têm essa questão de querer o resultado na base, de medalha, de título, não. Eles querem formar. E aqui não. Aqui a criança começa a jogar com 5, 6, 7, 8 anos e todo mundo só quer pensar em título, não tem um olhar lá na frente de formação de jogadoras. Então, a gente também vem com esse entendimento que se as pessoas querem desenvolver futebol feminino, não pode ter essa visão como já ocorre no masculino,
que qualquer criança é olhada como se fosse um tesouro, né? Um diamante bruto, todo mundo quer o seu diamante, né? Não, o futebol feminino ele precisa ter a oportunidade que as meninas se desenvolvam realmente e não esteja como hoje. Muitas meninas só conseguem jogar porque jogam com meninos, aquelas que se destacam mesmo, que são mais fominha de bola, vamos dizer assim. Essas meninas vão jogando no meio dos meninos, mas outras não vão. As famílias não deixam, porque não acham correto. E tem uma mudança muscular mesmo, fica na injusto adolescência, para as outras quando passa para a adolescência. Até né? a pré-adolescência, eu sou defensora, eu acho Também bom. acho vai legal. pegando bastante Sim, malícia. desenvolve o futebol. Porque a gente também passou por isso, né? Você deve ter passado por isso também. Só jogava porque... com os meninos. Mas depois a gente... Então você imagina uma menina hoje com 8 anos de idade, quer ser jogadora, se for depender de um clube de futebol, ela só vai entrar no clube com 16, 17 anos. Aí é que você faz nesse tempo? Desenvolve aonde? Treina onde? Então a gente precisa realmente, urgente, ter esse trabalho de base, dar uma sacudida nisso daí. Muito bom, espero que até 2027, quando a gente vai receber essa Copa do Mundo aqui, que isso esteja mais estabelecido. Sim. Com o apoio de vocês, tenho certeza. Sim. Aliás, eu botei na tela aí, eu tenho o endereço de vocês, para quem quiser, quem se interessar, procurar na internet aí o endereço da Liferge. Tem também um Instagram, que é @Liferge. E é isso, gente. Eu tenho guia de futebol feminino também, estava esquecendo de falar do guia de futebol feminino, com informações aí da modalidade, não só aqui no Rio, mas em todo o Brasil. Gente, valeu demais a presença. Quem vê o Copa Delas fala, garota, toda vez você pede minutos a mais? Sim, toda vez, porque a gente gosta muito do assunto. É pouco, fica... Tem que ter mais tempo. Acabou. Queria muito ficar conversando mais, mas enfim, temos esse tempo. E a nossa torcida do Brasil continua. Valeu demais a presença de vocês, valeu demais a sua presença, que está sempre aqui com a gente na internet também. Semana que vem tem mais Copa Delas e se lembre, a TV Brasil, a tela da gente também é a tela do futebol feminino. E lembrando, hein, com o fim dos Jogos Olímpicos, fiquem ligados que a Série A1 do Brasileirão Feminino estará de volta aqui na nossa telinha. Até a próxima, tchau, tchau!